O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, porque ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias em que as pessoas se mostram muito famintas. Famintas de alegria, famintas de realização, famintas de saúde, famintas de paz. Tudo aquilo que o ser humano tem escolhido e tudo aquilo que nós escolhemos é consequência de uma fome. E nem sempre a nossa fome é do estômago. Muitos têm fome de vida, têm fome de liberdade, têm fome de realização. Então, quando você olha alguém escolhendo um curso, escolhendo um livro, escolhendo uma profissão, escolhendo um passeio, essa pessoa ela tem fome de algo, que aquilo vai saciá-la. Então, o ser humano é um ser faminto, e a nossa fome nos move, assim como move os animais. Quem tem aí cachorrinho, gatinho, você sabe muito bem que o animal ele é movido pela comida. Tanto é que os grandes animais treinados, que ganham troféus, medalhas e viajam o mundo, eles são treinados na comida.
cachorrinho faz lá a sua manobra, o dono coloca uma recompensa na boquinha do cachorro. Claro que Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a fome que nos guia? Qual é a fome que nos faz escolher o que escolhemos, consciente ou inconscientemente? É a fome de Deus. Todos nós temos fome de Deus. E quando você sabe que a fome é de Deus, você vai saciar a sua fome em Deus. Quando você não sabe que a sua fome é de Deus, você vai tentar saciá-la com as coisas do mundo. Só que o mundo nos escraviza. Quanto mais mundo você recebe, mais mundo você é, até que no final você vê que você continua com fome. Porque São Tomás vai dizer que um abismo só é preenchido por outro abismo. Ou seja, o abismo que nós temos da fome de Deus só é preenchido pelo abismo do amor de Deus. É verdade que nós temos sede e fome de Deus, mas é verdade também que nós temos fome de pão, que não é de pão que vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Não, nem só de pão vive o homem, também de pão. O evangelho que nós ouvimos hoje gira em torno do pão. Nós estamos começando hoje um caminho que irá durar 5 domingos, do 17º comum, que é esse, até o 21º. Nós vamos ler e meditar na missa o capítulo 6 de João, que é o coração do evangelho de João, porque fala da Eucaristia, o pão da vida. Então Jesus, ele vai construindo toda uma doutrina, todo um ensinamento, todo um legado, um depósito da fé, que ele vai entregar depois para a sua igreja, que é a sua presença real na Santíssima Eucaristia. Então por isso que no ano B, que é o Evangelho de Marcos, a igreja reserva 5 domingos do Evangelho de João para aprofundarmos no capítulo 6. É um capítulo que não se lê muito em outras denominações cristãs. Se lê muito textos do Antigo Testamento, de rei Davi, de Elias, de Eliseu, de Isaías, de Ezequiel, e nem sempre se lê o capítulo 6 de João, porque é o capítulo que funda a Eucaristia, é o capítulo que nos leva à missa, é o capítulo que nos faz ver que Jesus é a hóstia consagrada, ele está presente naquele pão. E hoje nós começamos esta caminhada com um milagre chamado multiplicação dos pães. Permita-me, para início de conversa, situar o início do capítulo 6 de João com uma visão do Antigo Testamento. João, que é muito sábio, ele vai escrevendo o capítulo 6, fazendo uma releitura de Jesus como o novo Moisés. Aquilo que Moisés fez no Antigo Testamento, libertando o povo, caminhando no deserto, dando maná, ferindo a rocha, dando a água, aquele que recebe a lei, aqui já não é mais Moisés, aqui já é Jesus, não mais um profeta, mas o próprio Deus. O Evangelho vai dizer que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, chamado Tiberíades. É assim que começa o Evangelho de hoje. Por que João coloca isso? Porque ele está lembrando do Mar Vermelho, onde Moisés atravessa com o povo de Deus para o outro lado. De cá, escravos, de lá, livres. Então, como Moisés atravessa para o outro lado, João começa a dizer que Jesus foi para o outro lado do mar, simbolizando a travessia do Mar Vermelho. Vai dizer que uma grande multidão o seguia, como aquela multidão de escravos israelitas no Egito seguiram também Moisés.
Jesus vai subir ao monte, assim como Moisés sobe ao monte de Deus e recebe o decálogo. Jesus se senta representando o rabino. Os que não são rabinos, eles falam de Deus em pé, eles rezam em pé, eles fazem as suas orações no templo de Jerusalém em pé. O rabino, quando vai ensinar, como ele é doutor na escritura, ele se senta, e as pessoas se sentam para ouvi-lo. Sentar-se é sinal de escuta, é sinal de atenção. Ninguém anda sentado. A pessoa que está sentada, ela fica de pé para andar. Ou seja, quando Jesus se senta, quando eles se sentam, eles estão parados. E parados para quê? Para ouvir a palavra. Parados para receber o que é de Deus. E por último, que é mais uma comparação com Moisés, estava próxima a Páscoa dos judeus. Existe a Páscoa dos cristãos, que é a nossa Páscoa, a ressurreição de Cristo. Existe a Páscoa dos judeus. Qual Páscoa é essa? Páscoa vem de Pishá, que é passagem. Então é a passagem do Egito para a terra prometida. É a passagem da escravidão para a liberdade. É a passagem pelo Mar Vermelho. Essa é a Páscoa dos judeus. Então, perto desta festa, Jesus realiza este milagre, mostrando o quê? Que ele é um novo Moisés. Ele tem mais poder por ser o Filho de Deus que os profetas do Antigo Testamento. Nós ouvimos um grande homem de Deus na primeira leitura lida nesta missa, que é Eliseu. Está aqui no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44. Vai dizer aqui que veio um homem de Baal Salisa, trazendo no alforge para Eliseu, que é homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Na Bíblia, isso se chama primícias. Não se dá a Deus o resto do prato, se dá a Deus os primeiros frutos da terra. Então o judeu tem a festa das primícias. Então ele colhe o trigo, ele moe o trigo, ele faz o primeiro pão, o melhor, o mais bonito. E esse primeiro pão ele leva para o templo, ele leva para Deus. As pessoas têm em casa árvores frutíferas, eles vão colher aqueles primeiros frutos, e desses primeiros frutos, as primícias, eles separam os mais belos, as primícias dos primeiros, e este cestinho eles levam para o templo. O melhor para o judeu ele oferta a Deus, não apenas as primícias do pão, a primícia dos frutos, mas as primícias da vida. É por isso que é muito perigoso, meus irmãos, a tal frase: aí eu não rezo porque eu não tenho tempo sobrando. Deus não precisa do que sobra, nem na minha nem na sua vida. Ele não precisa do tempo que sobra, Ele é o Senhor do tempo. Não se reza quando sobra tempo, se reserva tempo para orar. E este tempo de Deus é o chamado de tempo das primícias. Deus espera também o dízimo do nosso tempo. O que nós fazemos com o nosso melhor tempo? Nem sempre o melhor tempo ele é dado para Deus. Então aqui nós vemos um homem que é temente a Deus, e ele vai até Eliseu, o homem de Deus, apresentar os pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães. E Eliseu não fica com os pães para ele. Ele vê uma multidão que tem fome, 100 pessoas com fome, e ele vai pegar os 20 pães e ele vai dizer: distribua. E aquele que auxiliava Eliseu, que era o servo, ele vai dizer assim: mas como eu vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eram 20 pães para 100 pessoas. E Eliseu vai dizer: pode distribuir, porque Deus disse: eles comerão e ainda sobrará. E ele vai dividindo aqueles 20 pães, as 100 pessoas comem,
E deu. E as pessoas ficaram encantadas com o poder de Deus na vida de Eliseu. Olhe a proporção: 20 pães para 100 pessoas. No Evangelho, Jesus vê uma grande multidão. A Bíblia narra que eram 5.000 homens. Atrás de Jesus andavam multidões, vindo de várias cidades. E aqui, até o presente momento, ele não tem nada. Eliseu tinha pelo menos 20 pães. Até agora não tem nada. E Jesus vai olhar para Filipe e vai perguntar para Filipe: onde nós vamos comprar pão para esse povão comer aí? Filipe, que sabe mexer com conta, ele vai dizer: olha, nem 200 moedas dariam para dar um pedacinho para cada um. Eliseu tinha 20 pães, 20. Filipe já joga 200. Se nós tivéssemos 200 moedas, que aqui no caso são 200 denários, para você entender que valor que é esse, um dia de trabalho. Você trabalhasse numa vinha de manhã até a noite, você ganharia um denário. Um denário é um dia de trabalho. Então 200 denários são 200 dias de trabalho, tirando o Shabat, que eles não trabalham. O judeu não trabalhava no sábado. Tirando as festas, onde se estendiam semanas, 200 denários vai dar mais ou menos um ano de trabalho. É como se Filipe dissesse para Jesus: olha, se eu tivesse aqui o meu salário de um ano de trabalho, que não é pouca coisa, não daria um pedacinho para cada pessoa. Olha a proporção entre Eliseu e o milagre de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus perguntou isso só para colocá-lo à prova, que Jesus sabia o que faria. E Jesus, ele é muito perspicaz quando ele diz para Filipe: onde vamos comprar pão para esse povo? Jesus poderia ter usado a expressão comida. Onde nós vamos comprar comida para esse povo? Por que ele fala pão? Porque quando o israelita, saindo do Egito, teve fome no deserto, eles reclamavam com Moisés que eles estavam morrendo de fome e eles tinham saudade das cebolas do Egito. Moisés faz uma oração a Deus e Deus vai dizer: amanhã eles vão comer. Amanhã eles vão comer o pão que cai do céu. De manhã, quando o israelita acorda, ele vai no campo e tem um tanto de grãos adocicados cobrindo a relva. Eles enchiam a mão e comiam aquilo. Eles não sabiam o que era. Então eles perguntavam: manhu, manhu, que do hebraico que é. Daí que deu a palavra maná. O que é o maná? É o pão que vem do céu. E Jesus vai dizer que os israelitas não comeram o pão que vem do céu, porque Jesus é o pão que vem do céu. Então quando Jesus está perguntando: onde vamos comprar pão para esse povo comer? Jesus está falando de si. Ele é o pão da vida. E o sinal foi dado, mas passou despercebido. Quando Jesus nasce, Maria o enrola com pano e o coloca na manjedoura. Manjedoura é o lugar que se coloca comida para os bois, para a ovelha. Quando naquela época você ia comprar pães, não tinha como hoje sacola, etc. Então a pessoa já levava um pano de casa, ela pegava os pães, colocava neste pano, enrolava os pães e o levavam, quando não faziam em casa. Quando Maria está enrolando Jesus naquele pano, ela está mostrando que ele é o pão da vida. E o sinal maior é onde ele nasce, que é em Belém. A palavra Belém vem de Ben-Ru, que significa casa do pão. Aquela gruta que Jesus nasceu é como se fosse uma padaria. Jesus nasce na casa do pão. Para nós, no português, como nós chamamos casa de pão? Padaria.
Então note que Jesus, já no seu nascimento, ele mostra quem ele é, o pão da vida. E ele vai perguntar para Filipe: como que nós vamos dar pão para esse povo todo? Ele é o pão da vida. Filipe coloca uma objeção: como o servo de Eliseu? Mas como eu vou distribuir tão pouco para tanta gente? Filipe, nem 200 denários dariam para dar um pedacinho para cada pessoa. Isso repete hoje na nossa vida, meus irmãos. Quando Deus me pede algo, quando Deus te pede algo, e você vê que é algo muito grande, e você se vê pequeno, o que nós fazemos? Mas não vai dar. Não é possível o que Deus está me pedindo. Não é possível realizar. Não é possível na cabeça humana. Não é possível na visão humana. Não é possível para mim e para você. Mas o anjo disse para Nossa Senhora: para Deus nada é impossível. Confia, confia. E é aqui que o evangelho começa a ficar interessante. André, vendo a situação, e aquele povão chegando, e não tinha comida, ele apresenta para Jesus um menino, uma criança, que na Bíblia é paidarion. Paidarion. O que significa essa palavra? É o menor que trabalha sem remuneração. 200 denários, 200 dias de trabalho, 1 denário por dia. Jesus é apresentado a ele uma criança, um menino, que na Bíblia vai dizer paidarion no original, uma criança que trabalha sem salário. Se não há nem os 200 denários, apresentar uma criança que mesmo se trabalhasse, denário não teria. Mas ele tem 5 pães e 2 peixes. É bonito que essa criança, este menino, este garoto do texto de hoje, em toda missa, ele está simbolizado aqui no santuário pelos nossos acólitos e pelos nossos cerimoniários. Aqui também nós temos os nossos coroinhas, mas na pandemia nós suspendemos a equipe até as coisas voltarem ao normal. Então esses jovens e aquelas crianças que trazem os pães para o altar, que preparam o altar para o padre, que trazem as âmbulas com a hóstia, simbolizam no evangelho esta criança, este adolescente, que oferta o que vai ser consagrado, oferta o que vai ser partilhado, e eles simbolizam a assembleia toda. Cada pessoa deveria trazer para o altar o seu pão, a sua hóstia, que é ostium, que é vítima, para que na consagração você recebesse de volta não o que você levou, mas o corpo do Senhor. Interessante isso aqui. Então não é que aparece 5 pães e 2 peixes, alguém oferta. 5 mais 2, 7. 7 é a totalidade. São João Crisóstomo, ele vai dizer que esses 5 pães e 2 peixes simbolizam os 7 sacramentos da igreja, que é a maneira que a igreja tem de nos alimentar, de nos saciar a fome de Deus. Os 5 pães e os 2 peixes simbolizariam a plenitude do alimento de Deus. E é interessante um detalhe aqui. O milagre se chama multiplicação dos pães. Quem já estudou matemática, e o mínimo que estudou, você lembra como funciona a multiplicação. Multiplicação vai dobrando o valor, por isso que se multiplica. 2 vezes 2, 4. Vai multiplicando. Só que quem entende multiplicação vai entender uma coisa: não existe multiplicação por nada. Não tem como você multiplicar nada. Tudo que você multiplica por nada, nada é. Ou seja, 10 vezes 0, 0. 100 vezes 0, 0. 1 milhão vezes 0, 0. Se você multiplicar algo por nada, nada é. A multiplicação dos pães é porque tinha algo.
Não adianta Deus mandar para a sua vida 1 milhão de graças, vezes o zero da sua fé. Quanto que vai dar? Zero. Então muitas pessoas não veem na vida milagres de Deus, bênçãos de Deus, restauração de Deus. Deus está dando tudo, vezes o zero da nossa fé. Quanto que vai dar no final? Zero. Então, para que Jesus fizesse o milagre, o ser humano entrou com aquilo que ele podia entrar. Mas o que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? É o que eu tenho, é o que eu posso ofertar. E aqui nós podemos aprofundar um pouquinho. Talvez esses 5 pães e 2 peixes não é aquilo que nós podemos ofertar, é aquilo que nós somos. É aquilo que nós somos. Quantas vezes eu me vi como 5 pães e 2 peixes? Muito pouco para tanta gente, muito pouco para tudo que queria fazer, muito pouco para tudo que tenho que fazer. Mas eu ofereço para Deus o pouco que tenho, o pouco que sou, e acredito na ação dele. Ofereça para Deus neste domingo os 5 pães e 2 peixes que você é. Talvez seja um pouquinho, mas já é o início do milagre. Que se você não ofertar nada, nada vai acontecer. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Talvez você tenha na sua vida um grande sonho, um grande projeto. Você olha e fala: nossa, eu queria ser isso, eu queria fazer isso, eu queria chegar em tal lugar. E você nota que só você está difícil acontecer. Então apresente o que você pode fazer. Você não pode saciar 5.000 pessoas, apresente 5 pães e 2 peixes. Você não pode ainda fazer o que você deseja, ter o que você sonha, fazer o que você quer. Faça o que é possível no hoje. Comece a obra ofertando pouco, e Deus vai trabalhar aí. Deus vai trabalhar aí. O bom é inimigo do ótimo. Tem gente que não pode ofertar tudo, então não oferta nada, e o milagre não acontece. Volte lá nas bodas de Caná. Acabou o vinho, enche as talhas de água. Não, Senhor, eles não querem água. A água tem, acabou foi o vinho. Enche as talhas de água. Eu não posso transformar água em vinho, mas eu posso encher a talha de água. Eu não posso saciar 5.000, mas eu posso oferecer 5 pães e 2 peixes. Eu não posso ressuscitar Lázaro, mas eu posso rolar a pedra. Eu não posso abrir o mar, mas eu posso atravessá-lo, e daí por diante. O milagre de Deus, ele começa com a ação do homem. Se você não der o primeiro passo, Deus não dará o segundo. Guarde isso. O primeiro passo não será dele, o primeiro passo é seu. Na fé, na raça, na crença. Apresentando talvez 5 pães e 2 peixes. Se 20 pães já era pouco para 100 pessoas, como Eliseu, imagina 5 pães para 5.000. A proporção de 20 pães para 100 pessoas, a proporção é bem maior do que 5 pães para 5.000. É um pãozinho para 1.000. Mas eles acreditam. E aqui tem um detalhe que não pode passar despercebido. Jesus diz: fazei as pessoas se sentarem. Lá no versículo 3 disse que Jesus subiu ao monte e sentou-se. E as pessoas estavam de pé, e ele pede para as pessoas se sentarem. Por quê? Por quê? Porque aqui tem um macete de João, que lendo o texto a gente não vai entender. Naquela época onde o texto foi escrito, existiam 2 classes dentro de uma casa. Existiam os filhos e existiam os servos. Qual a diferença do filho e do servo? Todas, a começar da túnica, a roupa. A túnica do filho ia até o tornozelo. A túnica do servo ia até o joelho. Então, se você entrasse numa casa, quem tinha túnica comprida era filho.
Quem tinha a túnica curta era servo. Quem andava de sandália dentro de casa? Os filhos. Quem andava descalço? Os servos. Quem tinha anel no dedo? Os filhos. Porque o anel tinha o brasão da família. Ele derramava a cera, colocava o anel, ali ele podia comprar e vender em nome do pai. Escravo e servo não tinha anel. Aí vocês lembraram do filho pródigo, né? Túnica, anel, sandália. Mas tem uma característica diferente. Os filhos, quando vão comer, eles se sentam. Os servos, eles ficam em pé, esperando os servos comerem. Esperando os filhos comerem. E depois que a família come, eles vão também se alimentar, mas eles comem de pé. O que Jesus diz? A partir de hoje, vocês não são mais escravos, vocês não são mais servos, vocês são filhos. São filhos. Como eu sou filho de Deus, vocês também têm filiação. Então tem que sentar. Quem não sentar, não come. As pessoas foram se sentando. E o texto vai dizer que ele distribuiu aos que estavam sentados. O texto não diz, mas se alguém falou, eu não quero sentar, eu vou ficar de pé. Então para você não tem nem pão e nem peixe. Como Pedro. Jesus lavando o pé dos discípulos, chega para Pedro, Pedro fala, opa, meu pé não lava. Os discípulos estavam sentados, tendo os pés lavados. Quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro levanta, o meu pé não lava. Jesus falou, tá bom, mas se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então lava o pé, lava a mão, lava a cabeça. Não. Quem já purificou não precisa tomar banho. Todos vós estáis puros, mas nem todos. Aí Jesus tem uma olhadinha para Judas, né? Nem todos. Aí Pedro se senta novamente e Jesus lava os seus pés. Olha como que os textos vão se completando e você entende que o sentar-se é uma atitude de obediência para que você seja alimentado por Ele, para que você seja lavado por Ele, para que você seja filho dEle. Tem que sentar. O sentar é se render. O sentar é ouvir a palavra, é assumir o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E Jesus vai pegar então aqueles 5 pães e 2 peixes. Interessante outra coisa aqui. Ele não agradece o menino. Oh, valeu, hein? Se não é você, não tem milagre, meu chapa. Ele não diz nada ao menino. E ele não diz nada a André. André, bom, hein? Você passou na prova, arrumou esses 5 pães. Não. Ele não olha para o menino, ele não olha para André. Ele pega os pães e ele rende graças a Deus. André, Felipe, o menino, eu, você, somos só canais da graça. É Deus que faz. É Deus quem dá. O nosso trabalho é fruto da graça e da bênção de Deus. Isso é muito bom para nós mineiros. O mineiro tem isso. Nós somos conhecidos no Brasil todo como um estado muito católico. As pessoas gostam de Minas, também o norte, muito católico. E nós falamos muito até sem ver. Então até amanhã. Se Deus quiser, amanhã a gente encontra. Deus quiser, amanhã a gente vai fazer um passeio. Se Deus quiser, e a Bíblia vai dizer que nós estamos citando Bíblia. Se Deus quiser, faremos isso e aquilo. Então a graça é de Deus. Nós ofertamos o pouco. O milagre nós não faremos. Deus é quem faz. Então Jesus agradece o Pai. Ele oferta os 5 pães e 2 peixes. Distribuiu aos que estavam sentados. Aquela multidão comeu, e a Bíblia vai dizer que sobraram 12 cestos, e Jesus pede para juntar isso aí, não deixe sobrar nada, junte tudo. Por quê 12 cestos? Porque no Antigo Testamento eram 12 tribos de Israel, no Novo Testamento 12 apóstolos. No milagre dos pães vão sobrar 12 cestos, ou seja, as 12 tribos de Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento.
Os 12 cestos é para o novo povo de Deus, que é a igreja. E enquanto igreja existir, os cestos estarão cheios. A cada missa que você vai, a multiplicação do pão acontece no altar. A cada missa que você vai, o pão é distribuído, é consagrado, é partilhado. O pão que não é só pão, o pão da vida, Jesus. Vendo o sinal que Jesus realizou. No Evangelho de João, nós não temos a palavra milagre, miraculum. Nós temos a palavra semeion, do grego, que é sinal. E qual é a diferença de milagre e sinal? O milagre é uma ação extraordinária que se encerra no fato prodigioso. O cego passa a ver, é um milagre. O paralítico passa a andar, é um milagre. O que é um sinal? É um milagre, mas que ele aponta para muito mais. Por que João vai trabalhar no seu evangelho 7 sinais, e este é um dos sinais? Porque o importante aqui, e atenção nisso, o importante aqui não é encher a barriga do povo de pão e peixe. O milagre não é só esse. Aqui é um sinal. E qual é o sinal? A Eucaristia. A multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia. O maná no deserto é uma prefiguração da Eucaristia. O pão que cai do céu, panis angelicus fit panis hominum. O pão do céu se fez pão dos homens. Vai cantar São Tomás. Não é o maná, é Jesus. A rocha que Moisés fere com o seu báculo e ela cospe água. Que rocha que é essa? É Cristo. Quando com o coração aberto pela lança, jorrou sangue e água. A água é o batismo, o sangue, a Eucaristia. Quando Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o espírito para a igreja, a própria confirmação, o óleo da unção e daí por diante. Então o milagre do evangelho não está só em encher a barriga do povo, mas Jesus está nos mostrando algo além. Aquele pão não foi dado há 2000 anos atrás, ele continua sendo dado hoje. Aquela multidão que acorreu Jesus continua hoje acorrendo às nossas igrejas. Se você soma quantas missas tem hoje na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro, você verá que o pão teve que ser multiplicado não só por 5.000, não só por 5.000. O milagre, ele continua acontecendo. E a segunda leitura vai dizer que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e o Papa Bento vai dizer, e um só pão. Nós comemos do mesmo pão, que é Jesus. Meus irmãos, quero finalizar com uma colocação importante. Eu quero a atenção de quem está aqui e a atenção de quem está em casa. Infelizmente, vão entrando na igreja, por uns mais ditos progressistas, pensamentos não católicos. E a pessoa fica repetindo isso como se tivesse descoberto a roda. Já escutei de pregadores da palavra e já ouvi de cursos bíblicos, que andam pipocando cursos bíblicos por aí, até dentro da igreja, com pessoas ensinando coisas erradas, inverdades bíblicas. E eu quero ir com você, e aqui é rapidinho, a origem deste problema, que as pessoas ficam repetindo as coisas e elas não sabem de onde vieram. Aí fica ensinando para o povo coisa errada. Existe um fenômeno religioso, uma doutrina, nós podemos chamar até de herética, que é chamado de racionalismo cristão, que é do século XIX. A origem é de um teólogo alemão e crítico da Bíblia. O nome dele é Heinrich Eberhard Paulus. Ele criou
este racionalismo cristão, onde ele não admite milagre. Tudo tem uma explicação lógica e humana. O que o cara vai ensinar? Lá no século XIX, ele vai dizer o seguinte: que o Mar Vermelho não abriu, aquilo não é um milagre, que existe certas épocas no ano que o mar naquela região ele desce, ele não bate na nossa canela, e foi nesse estreito onde tinha muita areia que Moisés passou com o povo. Que quando Jesus anda sobre o mar, é porque Jesus conhecia o mar da Galileia, ele sabia que havia um cordão de areia, e ele andou em cima do cordão de areia, fingindo que estava andando sobre o mar. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro não tinha morrido. É que ele conhecia Lázaro, Lázaro tinha aquela doença que morre, mas não morre. Ele sabia que só dando um berro para Lázaro que ele voltaria. Então Jesus chega, grita, Lázaro sai andando. E que a multiplicação dos pães, não houve multiplicação dos pães, que aqui foi uma partilha, que o menininho ofertando os pães, os mais ricos viram aquilo e distribuíram os pães. E qual que é o milagre? É o milagre da partilha. E estas inverdades são pregadas por muitos até hoje. Muitas pessoas vão escutar hoje que não houve o milagre da multiplicação dos pães, que o milagre é o da partilha. Se cada um ofertar um pouquinho que tem, todos vão comer. A lição é muito bonita, mas é uma mentira. E qual que é a origem? Não é uma origem católica. Foi esse tal de Erich Paulus, que é um crítico bíblico do século XIX, um protestante alemão, que fez essa releitura da Bíblia e introduziu isso na cabeça de muitos que ouviram isso em cursos bíblicos e até hoje ficam vomitando essas coisas nas pregações. E aqui há o sinal do milagre, que houve um milagre. Dois são os sinais. Primeiro, o número dos cestos. Segundo, a Bíblia vai dizer que os pães sobraram, e foi por causa desta ação extraordinária que as pessoas acreditaram em Jesus. Este é verdadeiro profeta, aquele que advira o mundo, ou seja, é o novo profeta, é o novo Moisés. A minha pergunta é: quem anda interpretando a Bíblia desse jeito? A minha pergunta é: onde o texto fala de partilha? Onde o texto fala de pessoas ricas que tinham pães? Onde o texto fala que Jesus pediu para as pessoas sentarem para partilhar? O texto não fala isso. Então a pessoa não pode forçar o texto bíblico, tirando do texto aquilo que é o contexto, para que seja pretexto o não milagre, porque o milagre aconteceu. Porque a releitura de João 6 foi a primeira leitura de Eliseu. O maná no deserto, agora eles vão também explicar que o maná não caiu do céu, que Deus não conduz o seu povo. Então cuidado, meus irmãos, porque esse fenômeno protestante, deste alemão do século XIX, está na cabeça de muitos católicos, onde pela falta de fé e pela falta de oração, eles não acreditam mais em milagre. Está na igreja este fenômeno. Há pessoas dentro da igreja que se dizem cristãs, seguidoras de Cristo, conhecedores da palavra, e que não acreditam em milagre. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é milagre, eles vão reinterpretar como uma coisa natural. Não é milagre, tem uma explicação lógica. Você agora sabe o nome disso. Se chama racionalismo cristão. É do século XIX, e isso é muito praticado pelos críticos bíblicos, aqueles que querem tirar da Bíblia aquilo que a Bíblia tem de sagrado, transformando a Bíblia num livro qualquer. Mas nós sabemos que aqui está um grande milagre, e o início de um milagre maior, que é a Eucaristia. E você que tem o catecismo, e com esse parágrafo nós fechamos, 13:35,
Eu já expliquei isso aqui 1000 vezes. Bíblia numa mão, catecismo na outra. Seja quem for. Não acontece não, viu? É só um exemplo que eu estou dando. Isso não acontece não. Mas papa, bispo ou padre, seja quem for, que contrariar o catecismo, está errado. Está errado. Você pode falar com a pessoa, seja padre, seja bispo, seja papa, está errado. Você não pode contrariar o catecismo da igreja. O catecismo da igreja é maior que você. Você está a serviço da verdade. Você está a serviço da doutrina. Então não me venha interpretar a coisa do seu jeito. Ah não, porque eu acho, o que você acha não importa. O que você acha não me interessa. O que eu acho não importa. Agora eu vou ficar aqui pregando para vocês o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. A igreja não é minha. Não fui eu que morri na cruz. Eu não estou aqui para inventar doutrina. Então nós temos que ser fiéis à doutrina da igreja, ao depósito da fé que Jesus nos confiou. E o catecismo vai dizer que não é partilha, que é milagre. Está no parágrafo 1335. As pessoas podiam parar de ler livros heréticos e começar a ler mais o catecismo. Parar de ler Harry Potter e ler mais catecismo, para não falar tanta bobagem, quando a gente tem escutado por aí. E o que o catecismo vai dizer? Não sei o que estou dizendo, o catecismo vai dizer: o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães através dos seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância deste único pão da Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus, manifesta a realização da ceia, das bodas do reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo, transformado no sangue de Cristo. Maravilhoso isso aqui. Então nós vamos conhecer o catecismo, gente. O milagre de hoje é prefiguração da Eucaristia. O milagre das bodas de Caná é prefiguração do sangue de Cristo. É claro que o exemplo, é claro que o Papa, que os bispos, que nós padres, não vamos pregar contra o catecismo. Mas é preciso você conhecer o catecismo para saber se você está recebendo a doutrina certa. Se você está sendo formado na fé da igreja ou numa fé ideológica de um grupo, ou na cabeça do pregador, que isso está errado. Meus irmãos, que nós tenhamos uma semana grandiosa e que nós possamos reler este texto em casa, nos colocarmos no texto. Deus quer nos alimentar com a sua palavra. Deus quer nos alimentar com a Eucaristia. E uma passagem maravilhosa do texto, quando Jesus diz: assentai-vos, e João vai dizer: havia uma grande relva naquele lugar. Para que ele está falando de relva? O que me interessa isso? Senta na pedra, senta no toco, senta no chão. Por que ele diz que tem relva? Porque o Salmo 22 vai dizer que o bom pastor leva as suas ovelhas para pastos verdejantes. Jesus é o bom pastor. Aqueles 5.000 homens são o seu rebanho, e ali eles estão numa relva, num campo verdejante, e Jesus vai alimentá-los com o pão e o peixe, que simbolizam o seu corpo na Eucaristia. A cada missa que participarmos, saibamos disso, meus irmãos. O Senhor continua alimentando-nos, o Senhor continua abençoando-nos, o Senhor continua cuidando da sua igreja. Enquanto igreja houver, enquanto altar existir, enquanto o sacerdote presidir a missa, o pão será multiplicado. Panis angelicus fit panis homino. O pão do céu se fez pão dos homens. É Jesus, nosso Senhor e Salvador. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.